Podemos começar este episódio com uma canção. Não com essa afinação fina. Com o que for possível. Pensa positivo e o universo vai trazer aquilo que queres. Mas para quem é cristão, surge inicialmente uma pergunta: isto é compatível com a fé em Deus? Ou é algo espiritualmente perigoso? Portanto, eu queria-vos falar um pouco sobre a manifestação, sobre a lei da atração. Alguns cristãos dizem que a manifestação é completamente demoníaca, outros veem-no simplesmente como uma área da psicologia. E a maioria das pessoas fica no meio, sem saber o que pensar. Por isso, neste vídeo, que provavelmente vai ser o primeiro de alguns sobre este tema, porque acredito ser um tema muito importante e muito interessante, nós vamos falar sobre 3 coisas principais: o que realmente é a manifestação, porque é que manifestação pode ser espiritualmente perigoso e o que é que a Bíblia nos ensina sobre colocar Deus e não o ego no centro da vida. Então, o que é a manifestação? Eu estudei muito sobre a manifestação com uma lente ateísta. A manifestação é muito baseada na lei da atração, que acredita que as coisas que têm a mesma frequência atraem-se. Então, por exemplo, se tu tens pensamentos positivos, só vais atrair coisas positivas. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, a primeira coisa que eu pensei foi: mas se Jesus Cristo era literalmente o amor, tipo, a essência dele era amor, compaixão, empatia, e ele morreu crucificado, até que ponto é que isso faz sentido, não é? Porque se aquilo que ele pregava era amarmos uns aos outros, como é que ele morreu de uma forma tão sofredora se, segundo a lei da atração, nós atraímos aquilo que nós somos? Não deveria ele atrair pessoas amorosas também e capazes de ver o lado do outro? E se assim fosse, nós não tínhamos nem que ir necessariamente a Jesus Cristo. Quantos ícones de revolução que lutaram pela paz, pela igualdade, pelo amor pelos outros, acabaram com mortes trágicas e sem qualquer resultado pessoal? Se calhar porque o resultado nem sempre vem de forma pessoal, porque talvez tu não és feito para te fazer feliz a ti mesmo e sim para fazeres feliz as outras pessoas. Mas pronto, isto também é dar um passo um bocado à frente naquilo que nós vamos falar. E portanto vamos seguir aqui os planos. Se acreditares muito, o universo concede-te. Parece algo positivo, mas existe vários problemas profundos nessa filosofia, porque acaba por trazer à tona uma frase muito comum nesta filosofia, neste pensamento, que é: tu crias a tua própria realidade. E é aqui que há um conflito entre o ateísmo e o teísmo, porque segundo a Bíblia, apenas Deus é o Criador. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e deserta e havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Ou seja, a realidade não nasceu quando tu nasceste. A realidade não provém da tua cabeça. Tu não crias a realidade porque tu fazes parte de uma realidade que já está criada há muito tempo, antes de ti e antes do universo. A ciência comprova que a origem do universo existe. Esta teoria exige a existência de um início, de um meio e de um fim do universo. Ou seja, o universo não é todo poderoso, omnipresente, omnisciente, e portanto tem que haver um criador perfeito e com amor incondicional, a fonte que criou o universo, que é Deus. E portanto, se tu segues as leis do universo, há algo bem mais poderoso que tu estás a ignorar, que é Deus. E é por isso que nem todas as pessoas que manifestam coisas positivas têm coisas positivas. A realidade nasce da vontade de Deus. E pode não parecer, mas existe sim um grande perigo em colocar-te no centro do universo. É um perigo muito subtil começares a acreditar que és o criador da tua realidade, um imã espiritual, o centro do universo ou o criador da tua própria realidade, porque se ocupamos esse lugar sem temer a Deus ou sem termos a consciência da existência de Deus, podemos criar consequências negativas sem sequer nos apercebermos, sem sequer termos consciência disso. Porque nós não temos tamanho, não temos conhecimento, não temos força, não temos perfeição, amor suficiente para sabermos o que é melhor para o universo. E a partir do momento em que tu estás a manifestar,
tu estás a manifestar aquilo que é melhor para ti, mas nem tudo aquilo que tu acreditas ser melhor para ti é necessariamente o melhor para ti, e nem tudo o que é melhor para ti é o melhor para o universo ou é o que tem que acontecer. O ser humano tem uma visão muito limitada e seria muito egocêntrico ou confiante da parte de um ser humano imperfeito, ignorante, temporal, pecador, acreditar que sabe o que é o melhor para si mesmo ou para as pessoas à sua volta ou para a sua realidade. Isto porque muitas vezes aquilo que nós desejamos não é necessariamente bom. Por exemplo, quem nunca desejou alguém que não poderia ter e ficou mesmo muito obcecada por um menino que acabou por ser alguém tóxico ou um relacionamento abusivo? Isto é uma prova de que tu nem sempre sabes aquilo que é bom ou não e que deves depositar a tua confiança em Deus e não nos teus próprios entendimentos. Jeremias 17. O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem pode conhecê-lo? Eu, Deus, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras. Ou seja, nós podemos tentar ao máximo garantir que as nossas intenções são boas e genuínas e positivas para o mundo, e mesmo se o fizermos, nós nunca teremos 100% de certeza se as nossas intenções são genuinamente boas. E mesmo se as nossas intenções forem genuinamente boas, nós sabemos da nossa própria natureza e de como nós, enquanto seres humanos, temos a tendência ao pecado. É um facto. E isto não significa que nós queremos errar. Isto significa que nós temos a tendência para o erro. E, portanto, seria muito discernimento acreditares que tu sabes realmente aquilo que é melhor para ti ou para a tua realidade. Ou pelo menos que saberias mais do que Deus. Podes até pensar que estás a procurar algo bom, mas na verdade estás a alimentar só o teu ego ou a tua gula, a tua vaidade, o teu orgulho, a tua ambição, e por isso apenas o Criador é totalmente confiável para definir aquilo que é suposto ser a realidade ou não. E nós devemos tomar as nossas decisões não sozinhos, mas com a sua ajuda. Deus deu ao ser humano um dom muito poderoso, o livre-arbítrio, mas foi exatamente esse dom que nos levou à possibilidade de escolha. E foi assim que nós acabámos por escolher o mal. Foi exatamente esse o poder que trouxe imensos problemas para a humanidade. Um dos primeiros exemplos está logo em Gênesis. Adão e Eva receberam tudo no jardim do Éden, mas Deus deu-lhes a liberdade, e com essa liberdade veio a escolha. Gênesis 2, 16 e 17. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E quando o ser humano decidiu seguir a própria vontade em vez da vontade de Deus, do seu Criador, o pecado entrou no mundo. E o que é que isto mostra? Mostra que quando o ser humano se coloca no centro, em vez de colocar o Criador no centro, não vêm coisas muito positivas. Para nós mesmos, não é o mais positivo nós confiarmos no nosso próprio espírito crítico a 100%. Agora, eu não quero dizer que pensamentos ou fé ou até esperança não sejam importantes, porque são coisas de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus falou 1000 vezes sobre a fé. Ele disse: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim acontecerá. Tipo, eu posso estar maluca, mas isto parece muito manifestação. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim acontecerá. Porquê? Porque isto traz vários pontos muito importantes. Tudo o que pedirem em oração, ou seja, aquilo que vocês entregarem a Deus, creiam que já o receberam. Ou seja, ponham na vossa consciência que já é vosso. Acreditem, não fiquem ansiosos, não fiquem nervosos com será que vou conseguir, será que não. Não, fiquem tranquilos, porque vai acontecer. E isto é a base para a manifestação. Só que a manifestação coloca o ser humano no centro, e enquanto a oração coloca Deus no centro. Porque existe uma diferença crucial. A fé cristã não diz eu manifesto aquilo que eu quero. Ela diz eu confio na vontade de Deus. Jesus mostrou isso na fase mais difícil da vida dele. Em Mateus 26, 39, e indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto por terra e orou. Ele, Jesus: meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. O que é que isto presume? Isto presume então que nós devemos orar a Deus, devemos pedir as coisas a Deus, mas devemos respeitar a sua vontade como máxima e acreditar que
Ele sabe o que é melhor para nós. Então, por exemplo, se tu queres necessariamente algo para amanhã, isto não significa que basta pedires e acreditares e confiares e que Ele te vai dar algo amanhã, que Deus te dá algo amanhã. Se esse algo não for positivo ser-te dado amanhã, Ele não o vai fazer. Ele vai dizer: não, calma-te, vai ser mais positivo se tu tiveres isto daqui a um ano. Ou vai ser mais positivo se tu esperares e teres algo melhor. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é melhor para o universo e nós temos que respeitar isso acima de tudo. Então eu não acho necessariamente que o cristianismo é contra a manifestação ou acredita que a manifestação é demoníaca, desde que esta seja feita com a consciência de que existe um Criador absoluto maior que sabe o que é melhor para todos nós e que vai nos permitir termos acesso àquilo que deve ser nosso. No tempo certo, na hora certa e que sim, nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio de forma a honrá-lo, a respeitá-lo, a trabalhar para ter as coisas que nós queremos ter, a trabalhar por ele, para ele e a servi-lo, e ele vai nos dar aquilo que nós precisamos para manter esse caminho, manter o caminho da fé e o caminho certo. Esta oração que Jesus Cristo faz a Deus é o completo oposto de focar naquilo que o ego quer. Ele diz aquilo que deseja naquele momento, aquilo que ele acredita ser certo, mas ele diz ao Pai: mas que seja como tu preferires, como tu quiseres. Aquilo que tu queres é aquilo que eu quero. Então a verdadeira questão não é se não podemos ter objetivos. Eu acredito que as pessoas cristãs têm objetivos e objetivos muito honrosos, na verdade, se estes seguirem realmente com os princípios cristãos. Que é muito difícil, porque os princípios cristãos foram baseados na pessoa mais amorosa que existiu à face da Terra, que foi Jesus Cristo e que era a essência de Deus em pessoa, era amor em pessoa, e portanto nós nunca vamos ser nem um milésimo daquilo que Jesus foi para nós, mas nós podemos tentar. Nós podemos tentar. Então a verdadeira questão não é se podemos ter objetivos ou se podemos torcer por uma vida melhor. Claro que podemos, mas a verdadeira questão é quem é que está no centro da nossa vida? Nós ou Deus? Porque quando o ser humano tenta ocupar o lugar de Deus, a história tem mostrado que isso acaba sempre mal. Mas quando colocamos Deus no centro, a vida ganha direção, propósito e sabedoria. A Bíblia diz, Provérbios 3:5. Provérbios. Confie em Deus de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: a manifestação funciona? Mas sim, será que a minha vontade de manifestar vem talvez de um lado controlador meu, porque eu não consigo confiar em Deus? Ou seja, se é importante para ti manteres uma relação íntima com Deus, tenta entender se a tua necessidade de manifestar não provém de uma vontade própria de controlares algo, porque não estás a confiar nos planos que Deus tem para ti. Porque se tu tens qualquer tipo de ansiedade pelo futuro ou qualquer arrependimento quanto a algo que fizeste no passado, é porque tu não confias que o caminho que estás a seguir é o correto ou é o que Deus quer. E portanto, ou não estás a confiar em Deus, ou dois, não estás a confiar na tua relação com Deus. E para ambas as questões, acho que há uma resposta bastante simples: fala mais com Ele. Aliás, eu tenho um episódio, o meu último episódio foi a dar 7 dicas de como vocês podem fazer estudos bíblicos mais produtivos e mais positivos. E os estudos bíblicos não são nem mais nem menos do que um canal de transmissão direto entre Deus e tu. Oração, para tu falares com Deus, e leitura da Bíblia para tu ouvires o que Deus te tem a dizer. E portanto, se queres melhorar a tua relação com Deus, vai ver esse episódio. Então, eu acho que o ponto principal que temos que ter aqui em questão é que, normalmente, quem fala em manifestação fala em universo, serve-me a mim, mas a fé cristã acredita em eu servir ao Senhor acima de tudo. Essa é a principal diferença. E pronto, no próximo episódio vamos falar sobre algo ainda mais polémico. Manifestação pode tornar-se demoníaca? A partir de que ponto é que manifestação é demoníaca e porquê? E como evitar qualquer tipo de ritual satânico quando estás a manifestar, ou seja, a orar a Deus e a pedir a Deus. Nesse próximo episódio vamos analisar a espiritualidade New Age, práticas espirituais perigosas e onde está a linha entre psicologia e ocultismo, porque nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. E é isto. Espero que tenham gostado deste episódio e espero que saibam que nada disto é qualquer incitação ao ódio a vocês mesmos ou a alguém próximo, que
possa ter este hábito. Muito pelo contrário, eu acredito que eu não sei absolutamente nada em comparação a Deus e, portanto, eu não posso definir se algo que vocês estão a fazer é certo ou errado. Eu apenas posso fazer as minhas pesquisas, falar com Deus, ler a Bíblia e tirar as minhas próprias conclusões. E falar com Deus e entender o que é que Ele quer que eu faça com essa informação. E até agora eu cheguei à conclusão de que é suposto eu partilhar aquilo que eu vou aprendendo ao longo do tempo. Não sei com que conclusão, visto que estes são os primeiros episódios e, portanto, vocês vão acompanhar o meu crescimento espiritual e a minha intimidade com Jesus a crescer cada vez mais, se Ele quiser, que eu sei que Ele quer, eu sei que Ele quer. E se Deus quiser que isto traga frutos positivos de alguma forma. Então não tentem levar isto como uma crítica de todo ou como algum tipo de crítica moral, porque eu não sou ninguém para isso, literalmente. Sou só uma pessoa com um telemóvel, um microfone, uma Bíblia, chimarrão, que está a querer partilhar com o mundo o seu processo espiritual. E portanto, digam-me o que vocês acharam, qual é que é a vossa opinião, o que é que vocês pensam sobre isto. Se houve algum assunto aqui que foi falado e que vocês nunca tinham pensado e que talvez isso faça sentido. Enfim, e vemo-nos no próximo episódio. Acabei, baby!